Olá, pessoal, tudo bem? Estou eu aqui, que quem já me conhece pessoalmente. Olá, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Daniele Nodete, nutricionista, clínico aqui em Fortaleza há 20 anos e eu quero agradecer ao convite, né, que o IVESP me fez para esse evento tão legal. E agora o que a gente pode fazer é se unir para levar informação para vocês através da telinha do computador e espero que em breve a gente se encontre pessoalmente, né? Aqui parece que eu estou arrumada, mas eu não estou, eu estou de chinelo e de short e aqui vocês juram que eu fiz uma make só para disfarçar, né? Acho que todo mundo tá assim, viu? Não fiquem achando que a professora tá arrumada e vocês não estão, porque a gente tá tudo esculhambado igual. Enfim, o tema que eu vou falar com vocês hoje é um tema, na verdade, da minha preferência. Assim, eu sou apaixonada por neuronutrição, que é a nutrição voltada para o sistema nervoso central, para aqueles nutrientes que fazem bem ao cérebro, para aquelas substâncias que modulam a produção de neurotransmissores do sistema nervoso central. Então, a gente precisa, obviamente, entender do que o cérebro gosta para poder programar uma alimentação ou uma suplementação voltada ao reequilíbrio do cérebro. E por mais que o paciente ele use algum antidepressivo, algum medicamento para ansiedade, que é do que eu vou falar hoje, depressão e ansiedade, a alimentação sempre, 100% das vezes, age ou ajudando ou atrapalhando o tratamento, e isso torna as coisas ou mais fáceis ou mais difíceis para o paciente. Então, quando a gente entende os mecanismos do cérebro, as substâncias que regulam a função dele, tudo fica mais fácil, porque o paciente ele tende a sair da crise com mais facilidade ou tende a estabilizar o paciente com uma dose menor da medicação ou deixar ele estável, né, com menos risco de entrar em crise, fazendo a prevenção. Então, é claro que o nosso tempo, ele não é muito longo, infelizmente, por mim eu falaria horas e horas, mas eu espero que vocês gostem do conteúdo e vamos lá, tá bem? Bom, neuronutrição é o meu tema de preferência, e a gente vai focar em nutrição, neuronutrição para depressão e ansiedade. Bom, só para recapitular um pouco, o sistema nervoso central ele é formado não só de neurônios, que são essas células em amarelo, mas também de astrócitos, da micróglia e de oligodendrócitos. Os astrócitos, eles fazem a ponte entre a corrente sanguínea e o neurônio, então eles têm um papel de nutrir, permitir que chegue às outras células o que vem da corrente sanguínea. A micróglia é como se fosse o sistema imune do cérebro. Então, quando algum processo inflamatório, alguma agressão, ou no organismo ou no cérebro em si, a micróglia fica ativada. Por exemplo, um indivíduo com placa beta-amiloide do Alzheimer, ou com alfa-sinucleína, no caso do Parkinson, existe uma ativação da micróglia e isso altera a função do sistema nervoso central. Em desbiose também, o processo inflamatório sistêmico também é capaz de ativar a micróglia e alterar a função do sistema nervoso central, e nós vamos ver de que forma, tá? Então, o cérebro é essa usina química que produz muitas substâncias o tempo inteiro e tudo tem que estar muito organizado, muito em harmonia para que a gente se sinta bem. Então, eu quero ter bem-estar, eu quero ter prazer, bom humor, dormir bem, boa memória, eu quero ter uma capacidade cognitiva de raciocínio boa. E para isso, o cérebro precisa produzir neurotransmissores e, principalmente, o cérebro também precisa ter uma boa estrutura. As membranas plasmáticas das células, dos neurônios, precisam ser bem formadas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? A gente precisa ter densidade sináptica, que é uma comunicação adequada entre os neurônios para tudo funcionar bem. Então, aqui a gente tem o nosso sistema nervoso central, que é uma usina que produz muitas substâncias, muitos neurotransmissores, incluindo esses que estão aqui. Não são só esses, existem vários outros, mas eu coloquei alguns só para vocês terem uma ideia, tá? Então, o sistema nervoso central, ele produz norepinefrina, GABA, acetilcolina, glutamato, serotonina, então são neurotransmissores. Esses neurotransmissores,
existem vários nutrientes necessários para que eles sejam produzidos. Se não temos os nutrientes, não temos neurotransmissores. E por mais que o neurônio consiga até produzir o neurotransmissor, se a sinapse, se não existe uma boa densidade sináptica, uma boa comunicação entre os neurônios, esses neurotransmissores também não surtem o efeito desejado, tá? Então, é uma usina incessante, é o tempo inteiro, o cérebro não tem descanso, tá? Então, os neurotransmissores, né, a forma de comunicação, de funcionamento do meu sistema nervoso central é dado, óbvio, pela minha característica genética. Então, existem defeitos, existem polimorfismos genéticos capazes de tornar certas doenças mais possíveis de acontecer. Então, lá na síntese da serotonina, por exemplo, nós temos a enzima, duas enzimas principais da formação da serotonina. Se alguma delas tiver um defeito ou um polimorfismo, se alguma dessas enzimas não for bem atuante, não for bem eficaz, a produção de serotonina não é adequada. Então, isso torna o indivíduo mais propenso a desenvolver depressão. E aí, aonde pode existir o defeito, né? Existe uma grande variedade de pontos, de locais, né? De sistemas, de enzimas que podem estar alteradas, inclusive função de mitocôndrias, várias coisas que podem estar alteradas por polimorfismos genéticos que impedem o cérebro de produzir, de funcionar e de ter tudo bem equilibrado perfeitamente. E é claro que também o ambiente em que a gente vive, como eu me alimento, os meus hábitos de vida, o sono, os traumas, as coisas que eu vivi, medicamentos que eu utilizo, as coisas que eu acredito, a minha fé, meditação, enfim, o cérebro sofre uma quantidade de influências imensa, poluição, metais pesados, bisfenol A, tudo isso tem uma interferência muito grande sobre o cérebro, e aí isso, associado um ao outro, pode tornar o indivíduo mais propenso a adoecer ou não. Então, tanto que esse artigo ele coloca que a felicidade ela precisa de uma genética favorável. Então, aqui nós temos alguns polimorfismos, né, genéticos, aonde defeitos nesses genes ocasionariam problemas na produção desses neurotransmissores e, consequentemente, ajudariam ou não ao meu estado de felicidade e de bem-estar. Mas também, na gestação, já existe uma programação metabólica e também uma neuromodulação que acontece já na vida intrauterina. Então, o que acontece com a mamãe durante a gestação interfere absurdamente no bebê, inclusive no neurodesenvolvimento, inclusive na saúde do cérebro, inclusive na capacidade funcional do cérebro dessa criança, adulto, ao longo de toda a vida. Então, nós temos aqui estresse oxidativo, processos inflamatórios, a hiperinsulinemia, a diabetes gestacional, são situações que podem acontecer com a mãe e alterar o neurodesenvolvimento do bebê, tornando ele com mais... Aqui eu tenho um companheiro aqui nessa sala de gravação, que é o meu filho, eu vou fazer um pedido. Meu filho, você pode parar de cantar, por favor? Né? Pra vocês verem, né? Que quarentena tem os problemas. O estúdio em casa. Então, aqui vocês podem ver que o que acontece com a mãe pode alterar o neurodesenvolvimento e o comportamento do bebê. Então, podem haver associações de coisas que aconteceram com a mãe na gestação e ansiedade, doenças neurodegenerativas, alterações de humor e de memória, transtornos, doenças psiquiátricas, tudo porque o ambiente materno já favoreceu isso, né, de acontecer com o bebê. Então, quando existe desequilíbrios, tanto na produção quanto na ação dos neurotransmissores, nós vamos ter sintomas, nós vamos ter até mesmo doenças. Então, o transtorno de ansiedade é caracterizado por alterações nos neurotransmissores. A TPM, a insônia, a alteração de memória, irritabilidade, depressão, mania, compulsão, isso tudo é devido a quando esse equilíbrio na ação dos neurotransmissores, ele é alcançado, ele acontece. Então, a gente precisa estar sempre de olho para observar
Qual o neurotransmissor que está faltando? Isso nos dá sintomas. A falta da serotonina gera sintomas específicos, a falta da norepinefrina também. Então, a gente vai tentando ajudar o cérebro a produzir isso para ver se isso traz uma melhora nos sintomas. É o que os medicamentos fazem, mas nós, nutricionistas, podemos fazer isso muito bem e ter uma grande diferença no tratamento, tá? Então, aqui é onde entra. Por mais que o paciente já esteja usando algum medicamento, vocês podem ver que uma parcela pequena deles entra em remissão. Aqui a gente tem o tratamento 100% medicamentoso, trazendo 100% de eficácia, mas quando a gente faz associações com outras terapias não farmacológicas, né? Alimentação, nutrientes, estilo de vida, atividade física, meditação, equilíbrio do sono, isso tudo traz muito mais sucesso no resultado que a gente quer, tá? Então, aqui a gente tem um neurônio serotoninérgico, é um neurônio produtor de serotonina. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o triptofano, que é o aminoácido precursor, e convertendo em 5-HTP. E aqui a enzima triptofano hidroxilase, o tipo 2, faz isso. Depois, o 5-HTP é convertido em serotonina. E essa enzima aminoácido aromático descarboxilase faz essa conversão, a serotonina fica armazenada em vesículas e ela é eliminada na sinapse quando existe um estímulo. Então, essa serotonina permanece na fenda sináptica por um tempo e ela se liga a receptores. Então, nós temos aqui receptores serotoninérgicos de membrana. Então, neurônio pré-sináptico produziu a serotonina, liberou na sinapse. Neurônio pós-sináptico tem receptores específicos que quando a serotonina se liga, a serotonina não entra no neurônio pós-sináptico, tá? Ela se liga a receptores, ou receptores metabotrópicos, receptores ionotrópicos, e não importa, eles vão, essa conexão receptor com neurotransmissor provoca uma alteração no neurônio pós-sináptico. Então, essa alteração vai fazer com que, né, essa comunicação vá passando de um neurônio para o outro e modulando o meu comportamento, o meu humor, a minha memória, enfim, o meu bem-estar é dado pela forma que os neurônios se comunicam, tá? Então, vejam que aqui eu preciso dessa enzima triptofano hidroxilase. Ela é dependente de ácido fólico. Essa outra aminoácido descarboxilase é dependente de vitamina B6. Para que eu tenha uma boa liberação de serotonina na fenda sináptica, eu preciso dessa invaginação da membrana. E isso depende de cálcio. E o tempo que a serotonina permanece aqui é muito dado por fatores como, por exemplo, o estresse. O estresse, ele diminui o tempo de permanência da serotonina na fenda sináptica. Então, você não tem uma boa comunicação da serotonina com o receptor. Consequentemente, ela tem menos eficácia e nós ficamos com a tendência a ficarmos mais tristes, mais irritados. Então, essa serotonina, ela fica aqui na membrana, na sinapse por um tempo, depois ela é recaptada. Então, aqui nós temos as proteínas que fazem a recaptação da serotonina. E aqui a gente tem a monoamino oxidase A, dentro do neurônio, que é uma enzima que degrada a serotonina a outras moléculas, inclusive o derivado da serotonina é o ácido 5-hidroxidolacético. Então, hoje, o grande alvo dos medicamentos antidepressivos é esse aqui, ó. É inibir a recaptação da serotonina. É permitir que a serotonina permaneça por mais tempo na fenda sináptica e tenha uma melhor comunicação com esses receptores. Isso é o que a maior parte dos medicamentos antidepressivos faz. Ele diminui a recaptação. Porém, a gente precisa pensar além disso. Nós precisamos pensar em como otimizar a síntese da serotonina. Porque por mais que o paciente, às vezes, use um inibidor de recaptação, se ele produz pouca serotonina, ele é incapaz de produzir serotonina, ainda assim o medicamento não tem uma boa eficácia. Então, eu sugiro que a gente sempre associe as coisas. Usa um antidepressivo, mas cuida do neurônio para ele produzir mais serotonina. E outro detalhe, cuide
desses receptores da membrana pós-sináptica. Por quê? Esses receptores, eles fazem a comunicação serotonina com o neurônio, né? É o link de comunicação. Então, se esses receptores estiverem mergulhados numa membrana plasmática neuronal, cheia de ácido araquidônico, com pouco ômega 3, uma membrana plasmática, a gente sabe que ela é formada de uma dupla camada lipídica, então nós temos EPA, DHA e ácido araquidônico incorporado nessa membrana, precisa haver uma quantidade equilibrada dos três. Se nós temos uma alimentação muito rica em gordura saturada, em gorduras ruins, em gorduras trans, em óleos vegetais ômega 6, a gente tem uma alta incorporação de ácido araquidônico na membrana plasmática neuronal. E isso não é bom porque pode alterar a receptividade da serotonina com o seu receptor, muda a comunicação. Então, daí vocês já começam a ver como o ômega 3 é importante, tá? E controlar o consumo de gordura saturada. Cérebro não gosta de excesso de gordura saturada. Cuidado com dietas da moda e saúde cerebral. Cérebro não gosta, tá? Gosta da quantidade certa. Pesou a mão, aí a gente já tem problemas. Então, dieta da moda, preste atenção, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem... Eu fico olhando o relógio, gente, se deixar, eu falo 49 horas, tá? Vocês estão vendo aqui o modelo da pessoa, né? Então, aqui a gente tem a norepinefrina. A norepinefrina é um outro neurotransmissor que é muito importante para o cérebro. Então, a falta dela gera sintomas, inclusive está associada à própria depressão. E para produzir norepinefrina, vejam que eu preciso de muitos nutrientes. Então, tirosina é um aminoácido precursor da norepinefrina, é convertido L-dopa. Aqui eu preciso de ferro, oxigênio BH4. BH4 é produzido a partir do ácido fólico. L-dopa convertido em dopamina pela dopa descarboxilase, dependente de vitamina B6. Aí eu tenho a dopamina, que é um neurotransmissor muito importante também. A falta de dopamina tende a nos dar compulsão, tende a nos fazer buscar um elemento viciante. Quando a gente consome ou faz alguma coisa que alimenta o nosso vício, isso aumenta a dopamina. Então, cigarro, bebida, o elemento viciante doce, né? O elemento viciante da pessoa, quando ela consome, aumenta a dopamina, drogas. Então, isso modula o vício. A pessoa quer sempre mais porque dá uma sensação de prazer. A falta da dopamina nos tira o prazer. Então, muitas vezes a gente está com fadiga, compulsiva, nada tem graça, a gente não se sente compensado por nada, não tem ânimo, libido baixa, sabe? Não tem nenhuma coisa que lhe provoque recompensa, aquela sensação de dever cumprido. Pode ser falta de dopamina. Então, vejam se não está faltando esses nutrientes. A falta de ferro é muito comum e prejudica a produção de dopamina, tá? E a dopamina, ela é degradada por essas duas enzimas, catecolamina ortometiltransferase e MAO-B. Mas a dopamina, ela vai em seguida gerar a norepinefrina, lá nas vesículas sinápticas. E para isso, eu dependo de cobre e vitamina C. Se eu não tenho cobre, a dopamina fica acumulada. Eu vou ter excesso de dopamina e falta de norepinefrina, assim como se eu não tenho vitamina C. Então, vejam como, sem nutrientes, eu não tenho neurotransmissores. O cérebro desnutrido, ele vai reclamar. A reclamação do cérebro é o quê? Meu humor, meu comportamento, meu ânimo, as coisas, enfim, relacionadas ao meu bem-estar mental e físico também, porque a falta de norepinefrina e dopamina também gera fadiga, né? Gera principalmente aquela fadiga matinal. Então, o cérebro está desnutrido. Não espere ficar feliz comendo tudo errado, né? Então, aqui, ó, a norepinefrina, ela também é liberada na fenda sináptica. Vejam que você tem a produção, ó, tirosina, dopa, norepinefrina, armazenada em vesículas sinápticas, é liberada na fenda sináptica. Aqui existem receptores alfa e beta adrenérgicos, né, que entram em contato com a norepinefrina e vão comunicar para o neurônio pós-sináptico. Essa norepinefrina permanece na fenda sináptica por um tempo e depois ela é recaptada pela proteína recaptadora de norepinefrina. E também os medicamentos que inibem a recaptação da norepinefrina agem aqui, inibindo esse transportador, mantendo a norepinefrina mais tempo na fenda sináptica para ver se ela faz mais efeito, se o paciente
tem menos sintomas de falta de norepinefrina, tá? E também existem alguns medicamentos inibidores de MAO, de CONT, que são enzimas que degradam a norepinefrina, e ao inibir essas enzimas, a gente tem a norepinefrina íntegra na fenda sináptica por mais tempo, tá? E existe também esses pré-treinos termogênicos, né? O remédio para emagrecer que o pessoal toma, muitos deles fazem esse papel de estimular a produção da norepinefrina, ou inibir a MAO, ou inibir a CONT. Então tem que ter cuidado também, porque o excesso de norepinefrina, aí a gente tem outros sintomas: irritabilidade, agitação, dor de cabeça, irritabilidade, a pessoa não consegue dormir, ansiosa, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada. Então é equilíbrio. Ninguém quer norepinefrina de mais e nem de menos. Ninguém precisa de serotonina de mais nem de menos. Equilíbrio é o segredo, tá? Então aqui, ó, o foco dos inibidores de captação de norepinefrina é o transportador, bem? E existem também outras substâncias que fazem o bloqueio de autorreceptores. O autorreceptor é um sensor que o neurônio tem. Quando a norepinefrina é liberada na fenda sináptica, o autorreceptor, ele fala assim: pronto, já liberou, chega, tá bom, pode parar. Então, quando a gente inibe o autorreceptor, o neurônio fica liberando mais norepinefrina na fenda sináptica. Isso é, muitas vezes, o mecanismo de ação de alguns termogênicos, de alguns pré-treinos, emagrecedores, sabe como fala? Eu não gosto dessas coisas, né? Então, só para dizer como é perigoso. Tem coisa que é muito perigosa, tá? Então, aqui a gente tem um protocolo para tratamento de transtorno de ansiedade. Então, vejam bem, qual é a primeira opção de tratamento? Inibir a recaptação da serotonina, olha aí, lá no neurôniozinho que eu mostrei, ou inibir a recaptação de serotonina e norepinefrina e associar com a terapia. Deu certo? Deu, continua. Não deu certo? Tenta outro remédio. Deu certo, tentou outro remédio? Deu, continua. Não deu, coloca outro remédio junto. Então, aí a gente já começa a ter os medicamentos que aumentam o GABA, né? Que aí eu vou falar também para vocês. Então, vocês podem ver que os tratamentos visam inibir a recaptação dos neurotransmissores. E aí eu digo para vocês, que tal a gente estimular a síntese? Que tal a gente melhorar a comunicação entre os neurônios? Quem faz isso? Nutrição. Quem faz isso? Nutriente, modulação de inflamação, de estresse, um monte de coisa. Já é um mundo, gente. Eu falaria 29 horas aqui para vocês, tá? Só lembrando que os neurônios, eles se comunicam aqui, a sinapse é o ponto de comunicação entre os neurônios, e não são só os neurônios que jogam uma substância um para o outro e se comunicam só neurônio. As sinapses também têm a participação do astrócito. Lembra que eu falei para vocês que os astrócitos têm um pezinho na corrente sanguínea e um pezinho lá no neurônio? Então, os astrócitos também liberam para a fenda sináptica algumas substâncias, inclusive o glutamato, tá? O glutamato é um neurotransmissor fundamental, só que quando ele está em excesso, ele também nos dá irritabilidade, ansiedade, enxaqueca, piora sintoma de fibromialgia, tá? Síndrome de pernas inquietas, alterações de sono. E quando a gente tem um processo inflamatório sistêmico, resistência à insulina, obesidade, doença autoimune, disbiose, essas situações fazem o astrócito jogar mais glutamato para a fenda sináptica. Então, a gente está inflamado, irritado, inquieto, com mais dor, com enxaqueca, não dorme bem, porque o cérebro reage às inflamações periféricas. E aí, tudo isso tem que ser cuidado, tá? Então, a depressão, ela é caracterizada por desequilíbrios nos neurotransmissores, né? Então, eu posso ter serotonina baixa, norepinefrina baixa, dopamina baixa, pode só um estar baixo, podem 2 ou os 3 estarem baixos. Como que a gente sabe? Por sintomas e também, às vezes, o médico ele passa um remédio só para inibir a serotonina. O paciente ainda continua com sintomas, pode ser que existam outros neurotransmissores que estão faltando. Pode ser também a depressão por excesso de glutamato, ou falei da inflamação. A inflamação faz o glutamato do cérebro explodir, ficar alto.
Uma dieta com alta carga glicêmica também. Uma dieta cheia de conservante ácido benzoico também. O aspartame também aumenta o glutamato do cérebro. E aí a gente acha que está arrasando, né? E o cérebro aqui, ó, dando curto-circuito. A falta do GABA também é uma das causas de depressão. GABA é aquele neurotransmissor que nos traz relaxamento, ele vai aumentando no final do dia para a gente relaxando. Então, quem tem deficiência de GABA pode ser mais irritado, mais estressado, mais hiperativo. E também a gente pode ter depressão por inflamação, eu vou mostrar isso, por estresse crônico e por deficiência de alguns fatores neurotróficos que o cérebro precisa ter, como, por exemplo, o BDNF. Eu não vou entrar em questão aqui com eles hoje, mas saibam que existe isso também, tá? Então, e a ansiedade, ela também é caracterizada por desequilíbrio de neurotransmissores. Eu posso ter uma serotonina baixa, GABA baixo, cortisol, que é o hormônio do estresse, alto, glutamato alto, norepinefrina alta. Isso tudo pode acontecer no transtorno de ansiedade. Tanto que no transtorno de ansiedade, a primeira coisa que se faz é tentar aumentar a serotonina no cérebro. Depois se tenta o quê? Aumentar o GABA e baixar o glutamato. Então, a gente mexe com a bioquímica do cérebro para tentar modular os sintomas do transtorno de ansiedade. E agora, na quarentena, só que tentar. Todo mundo enlouquecido, ansioso. Então, se você está ansioso em casa não está sozinho, viu? Aqui que está acontecendo com o seu cérebro. E outra coisa, a ansiedade e a depressão, elas estão totalmente associadas com doença inflamatória intestinal, no caso, síndrome do intestino irritável. Na ansiedade, gente, o transtorno de ansiedade, ele estimula a produção de colecistoquinina no intestino. Vejam bem, o cérebro do ansioso, existe um estímulo para a produção de colecistoquinina no intestino e a colecistoquinina gera uma hipermotilidade intestinal. E aí você tem diarreia, você tem distensão abdominal, tem desbiose, você tem um desequilíbrio daquela homeostase intestinal gerada pelo sistema nervoso central. Tanto que nós tratamos síndrome do intestino irritável com suplementos para ansiedade, tá? E por que os neurotransmissores não estão direto? Mas por que está faltando serotonina? Mas por que não tem norepinefrina? Que para mim, que foi o que aconteceu? Onde é que deu o defeito? Né? A gente sempre se pergunta dessa forma. O que aconteceu? Como eu falei, as causas envolvem questões genéticas e de estilo de vida. E uma coisa muito importante é entender que o cérebro, ele se comunica com os outros sistemas. Então, assim, o cérebro, ele não está lá isolado na calota craniana e não se comunica com ninguém. Ele se comunica com os outros sistemas. Então, aqui, alterações digestivas, intestinais, obesidade, isso tudo muda o funcionamento do cérebro. Assim como polimorfismo, alterações genéticas, estresse crônico, ativação imunológica, quando existe uma inflamação. Então, imagina que o indivíduo, o estressado crônico, porque o estresse aumenta a produção de cortisol e o cortisol inflama. Então, a gente tem os dois ao mesmo tempo. Ativação imunológica, quando você tem uma doença, uma infecção, né? Imagina as pessoas que tiveram Covid, ou mesmo dengue, ou tem algum processo, ou HIV, um processo infeccioso, uma ativação imunológica, ou uma ativação imunológica por desbiose, ou mesmo por estresse crônico, ou por resistência à insulina. Isso gera a produção de citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, gente, elas chegam ao cérebro e alteram o funcionamento do sistema nervoso central, tá? E também alterações oscilações hormonais. Por isso que na TPM a gente tende a estar mais irritada, na gestação muda, na menopausa a gente muda. Então, os hormônios também interferem muito no funcionamento do cérebro, né? E a ansiedade também. Aqui você tem alterações genéticas, traumas, né? Estresse crônico, alterações onde existe um problema na comunicação entre os neurônios, né? Reexposição a situações traumáticas, também nós temos associação com o transtorno de ansiedade. Então, a depressão, gente, ela pode ser tanto a depressão clínica, eu simplesmente estou com sintomas de depressão, sem que tenha havido uma causa, um gatilho, tá tudo bem, vivendo minha vida normal, de repente eu adoeci,
que é a depressão clínica, ela teoricamente pode não ter uma causa aparente e ser muito associada a fatores genéticos, ou ela pode ser reativa, pode vir após o acontecimento de alguma situação traumática, uma perda, violência, um estresse crônico, um processo inflamatório crônico que altera o funcionamento do cérebro. Então, ela pode ser clínica ou reativa. O que é importante? O nutricionista não faz diagnóstico. A gente pode, no consultório, você está com sintomas de transtorno de ansiedade, você está com sintomas de depressão, está com sintomas de compulsão. Tem que encaminhar para o médico fazer o diagnóstico, mas você já pode ir tratando os sintomas com alimentação de toda forma. O nome do problema, o médico que tem que dar, tá? Não é a gente. E a gente precisa trabalhar em sintonia com o médico, porque às vezes ele já passou o medicamento e tem fitoterápico que não combina com determinados medicamentos. Então, fitoterapia é um negócio muito sério. Não é, é bom isso aqui, vamos tacar aqui pro povo. Não. É muito individual, tá? Até porque às vezes o medicamento já tende a aumentar os níveis de serotonina na fenda sináptica, aí você vai lá e entope a pessoa de triptofano, serotonina demais, também é um problema muito sério. Gera uma síndrome serotoninérgica, tá? Então, a gente vai tratar de acordo com o diagnóstico médico, a gente vai pesquisar os sintomas no consultório e fazer aquele trabalho interdisciplinar, conversar com o médico, não é só multidisciplinar, é o interdisciplinar, né? Então, mostrei aqui o mesmo quadro de causas da depressão e eu quero focar um pouquinho na relação entre inflamação e depressão. Então, lembrando que à medida que os níveis de serotonina caem, você vai tendo sintomas de depressão e de ansiedade, ou seja, está associada com a serotonina. E aqui a gente tem aqui a corrente sanguínea, aqui o astrócito, que faz a ponte entre a corrente sanguínea e o neurônio, tá? E aqui a micróglia, que é o sistema imune do cérebro. Lembra que eu falei? O que a gente tem aqui? Aqui, um monócito, macrófago, células imunológicas. O que elas estão fazendo? Elas foram ativadas. O organismo detectou um perigo. Opa, vamos trabalhar porque alguma coisa está acontecendo. Pode ser uma infecção, pode ser uma desbiose, pode ser resistência à insulina, pode ser doença autoimune, pode ser HIV. O sistema imune está montado. Estresse crônico. E as citocinas inflamatórias que o sistema imune libera lá na corrente sanguínea, elas atravessam a barreira hematoencefálica. E aí, ao chegar no cérebro, a micróglia, que é o sistema imune do cérebro, fala, opa, o pau tá pegando lá embaixo. Então, tudo querendo se matar. Vou entrar na briga. Então, a micróglia também começa a liberar as toxinas inflamatórias. E ela fala, astrócito, me ajude. Por favor, faça alguma coisa. O que o astrócito faz? Joga um montão de glutamato na fenda sináptica. Por quê? Porque o glutamato, o aumento do glutamato, estimula a adaptação, estimula a neuroplasticidade, estimula o cérebro a aprender a viver no meio estressor sem sofrer. Só que o excesso de glutamato por muito tempo, aí mata o neurônio. Entendeu? Então, o estresse de um dia que você comeu um monte de doce, fez um monte de radicais livres, ok? Uma gripe de alguns dias, ok? Agora, o problema cronificado gera ativação imunológica crônica. E aí o glutamato fica em excesso no cérebro por muito tempo. Porque o astrócito, ele tenta ajudar. Ele quer ajudar o cérebro a aprender a viver naquela situação. Errados somos nós que mantemos a ativação imunológica sempre. Então, aqui a gente vai ter esse cérebro cheio de glutamato, cheio de toxinas inflamatórias. Os neurônios acabam morrendo pelo excesso de glutamato. E, além de tudo, o excesso de glutamato me deixa irritada, triste, sem conseguir dormir, sem conseguir relaxar. E como isso não bastasse, aqui na micróglia existe uma enzima chamada IDO, indoleamina dioxigenase. O que ela faz? Ela acorda no processo inflamatório. Quando o sistema imune foi ativado, a micróglia acordou e a IDO começou a trabalhar. O que a IDO faz, gente? A bichinha é sabida. Ela diz, eu preciso ajudar também. E aí o triptofano, ele não estava chegando até o cérebro para ser convertido em serotonina. Lembra que o triptofano é o aminoácido precursor da serotonina?
Ok, então o neurônio, ele pegava o triptofano, fabricava serotonina e tudo certo. Só que a micróglia, ela foi ativada, e a IDO também. Quando a IDO acorda para a vida, no processo inflamatório, ela fala, triptofano, você não vai para o neurônio, você vai para mim. Então, a micróglia começa a captar o triptofano para ela e transforma em ácido quinolínico. Então, veja o que a inflamação sistêmica trouxe. Ela trouxe radicais livres ao cérebro, ela trouxe citocinas inflamatórias ao cérebro, ela trouxe excesso de glutamato, baixa de serotonina, porque o triptofano vai ser desviado, e trouxe excesso de ácido quinolínico. O que o ácido quinolínico faz? Aumenta o glutamato ainda mais. Então, isso aqui a gente tem um quadro de neurodegeneração. Se for um dia, dois, tudo bem, mas um estilo de vida que provoque isso, aí a gente tem o adoecimento, o desequilíbrio do sistema nervoso central. A periferia ocasionando alterações no sistema nervoso central. E isso acontece também com a desbiose. Olha lá, aqui eu tenho o intestino com uma hiperpermeabilidade, né? Aqui eu tenho um espaço grande entre os enterócitos. E o que está passando aqui? Bactérias patogênicas que deveriam viver no intestino, elas estão chegando no sangue, e também macromoléculas, substâncias que não deveriam atravessar o intestino. Isso tudo está acontecendo porque o intestino está hiperpermeável. Então, a gente vai ter o quê? Um processo inflamatório sistêmico, onde o sangue ele vai ser bombardeado por bactérias do intestino e por macromoléculas que vieram do intestino. Então, olha lá, as citocinas inflamatórias que foram produzidas, olha lá, na periferia, chegam até o cérebro. E que a gente tem triptofano virando ácido quinolínico e a gente tem um montão de glutamato aqui no sistema nervoso central. O que gera desbiose? Estresse, infecções, antibióticos, dieta pobre, e a gente precisa reorganizar sempre a mucosa, a permeabilidade da mucosa intestinal e a microbiota. Aqui, ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos pela bactéria benéficos, probióticos, uma dieta adequada, fibras, prebióticos, probióticos e também modulação de estresse. O estresse por si só gera desbiose. Está usando probiótico, mas está estressado, às vezes não vai dar conta não, né? Então, olhem só, como a gente tem associação. À medida que o nível de glutamato do cérebro aumenta, a ansiedade aumenta também. Então, excesso de glutamato pode acontecer por um montão de razões, inclusive pela desbiose e pelo processo inflamatório sistêmico, tá? Então, a gente, obrigatoriamente, para o cérebro, tem que ter uma dieta anti-inflamatória. Modulem inflamação. Quando vocês não sabem o que fazer pelo cérebro do paciente de vocês, modulem inflamação. Aumentem ômega 3, diminuam ômega 6 e gordura saturada. Modulem a carga glicêmica da dieta. Usem probióticos, se for o caso, glutamina, aumentem a quantidade de fibra, vão comer mais comida. Tirem alimentos ricos em ácido benzoico, tirem glutamato monossódico, tirem o adoçante aspartame. Coloquem na alimentação alimentos anti-inflamatórios e ricos em fitoquímicos para modular a inflamação. Você pode achar que está bombando, oferecendo um suplemento de triptofano ao cérebro. Porém, se você oferecer triptofano ao cérebro de uma pessoa inflamada, você está dando um tiro no pé dele. Por quê? Porque o triptofano não vai virar serotonina. Ele está chegando a um cérebro de uma pessoa inflamada. O triptofano vira ácido quinolínico, ou seja, piora a sua situação, a situação do paciente. Se você não pensar em modular a inflamação inicialmente, o triptofano não vai seguir o caminho dele, tá? Então, outra causa de ansiedade e depressão é o estresse crônico, né? A hipercortisolemia. Nós sabemos que o estresse, ele ativa o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Aqui a gente tem a suprarrenal produzindo cortisol elevado de forma crônica. Um dia estressado, um susto, tudo bem, mas cronicamente o cortisol elevado gera problemas sérios ao organismo e ao cérebro, inclusive a própria ativação da inflamação. Estresse crônico inflama. E inflamação, o que a inflamação faz? Olha lá, isso aqui, ó. Inflamação vai isso aqui.
E outra, o cortisol elevado, ele também causa atrofias no hipocampo. O hipocampo, gente, é uma região do cérebro que contém pré-neurônios. O nosso cérebro, felizmente, consegue repor alguns neurônios que morreram. Existe uma capacidade trófica aqui. E esses pré-neurônios, essas células tronconeuronais, essas células mesenquimais, estão lá no hipocampo. E o estresse crônico e o cortisol elevado cronicamente gera atrofia hipocampal, ou seja, reduz a capacidade recuperativa do cérebro. Tá bom para você isso? Em alguns pacientes, quando se faz exames de imagem, já vemos o hipocampo abaixo do tamanho do volume normal. Isso, inclusive, predispõe a mal de Alzheimer, tá? E olha só, indivíduos que, olha a associação, deprimidos tendem a ter níveis de cortisol mais elevados que indivíduos que não têm depressão. Então, cortisol e depressão estão muito conectados, tá? E é óbvio que já sabendo que a inflamação altera o cérebro, eu tenho que tratar a inflamação, já sabendo que o estresse crônico e o hipercortisolismo altera o cérebro, eu tenho que tratar o estresse. E aí nós temos nutricionalmente os adaptógenos como uma ótima opção, psicoterapia, óbvio, e também o fortalecimento do organismo, porque o organismo ele tem que estar fortalecido, capaz de lidar com o estresse. Muitas vezes o estresse ele gera uma imunossupressão. O estresse ele acaba tornando a gente mais suscetível, principalmente a infecções virais. Quem tem herpes sabe disso, né? Quem adoece com facilidade a gripe, virose, faringite sabe disso. Então, gente, o organismo tem que estar fortalecido para conseguir lidar com o estresse crônico e não ter uma baixa. E aí, uma imunonutrição é importantíssima, uma nutrição capaz de ajudar a eliminação de toxinas, uma alimentação muito antioxidante e também a boa higiene do sono, tá? Isso seria uma outra aula, mas nós não temos, né? Então, só dando exemplos de adaptógenos de plantas capazes de modular o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é este, ó, hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, plantas capazes de modular o eixo, a gente tem o panax ginseng, isso aqui é um trabalho de revisão. Nós temos também a rhodiola rosa, que a gente chama também de adaptógeno, porque ela modula o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Mas veja que a rhodiola rosa também, olha aqui, ela inibe a monoamina oxidase A. Quem ela é? A monoamina oxidase A degrada a serotonina, então ela aumenta a serotonina. E também, ó, aumenta nível de serotonina e tem um efeito anti-estresse aqui em modelos animais, tá? A ashwagandha, ou Withania sonífera, também é um outro adaptógeno muito interessante para tentar modular o eixo hipotálamo hipófise adrenal. Esses três, tanto o ashwagandha, rhodiola rosa e o panax ginseng, são moduladores. Então, quando existe excesso de cortisol, uma hiperativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, esse excesso de cortisol, essas plantas tendem a diminuir. Já quando existe deficiência de cortisol, a glândula cansada, numa inflamação, a glândula não consegue funcionar bem, esses fitoterápicos estimulam a produção de cortisol. Então, são adaptógenos, eles levam o cortisol para o lado que ele está precisando, tá? O relora também é um outro fitoterápico que está associado à modulação de sintomas de estresse, de fadiga, de tensão, de ansiedade, e esses dois trabalhos, eles sugerem a utilização dessa forma, 250 miligramas 2 vezes por dia, e aqui os parâmetros que foram reduzidos com a suplementação após 4 semanas, e também os serenzo. O serenzo é um fitoterápico que tem belimonena, bem cheiroso. Eu adoro serenzo, gente. Que a louca fica cheirando a cápsula, mas você abre um potinho, tem cheirinho de limão, né? Então, o serenzo também, segundo a padronização utilizada nesse formato, também ela faz, existe uma associação em redução de ansiedade, de irritabilidade, de percepção de estresse, inclusive até de melhora assim, de paciência, de foco com a suplementação com cerezo. É bem voltado para estresse, tá? E aqui, vejam como o excesso de peso, tá? Aqui a gente tem o aumento do nível de cortisol em crianças obesas. A própria obesidade aumenta a produção de cortisol. Então, às vezes, o estresse crônico vem da obesidade. E a obesidade está associada a mais ansiedade e mais depressão, porque é inflamado e estressado crônico, tá? Então, eu fico botando o meu quadradinho para lá e para cá, né? Fica aqui, minha filha, no canto inferior. Muito bem.
Então, essa é uma abordagem para estresse crônico e também, se for o caso de obesidade, perda de peso, tá? E aí, a gente pode utilizar apenas um fitoterápico, vou usar Panatin 100, vou usar Ashwagandha, usa 2, eu usaria no máximo 3 com a mesma finalidade. E, se for o caso, vou usar um fitoterápico, ok? Mas isso aqui você obrigatoriamente tem que fazer. Não faça um fitoterápico sem uma alimentação adequada. Não faça um fitoterápico se você não modula a inflamação, se você não dá um suporte de nutrientes, se você não sabe repor a microbiota intestinal. O adaptógeno não vai ter o efeito que você queria ter, não. Então, tem que trabalhar o metabolismo de base, a função celular de base. E aí, a cereja do bolo é o suplemento, mas o básico é modular a inflamação com a alimentação, probiótico, suporte nutricional adequado de macro e micronutrientes do que for necessário, tá? Então, a deficiência desses 3 neurotransmissores é também a característica da depressão. A mais comum é a falta da serotonina, tá? Então, a gente pode pensar, nossa, ele veio do consultório do psiquiatra tomando um medicamento que inibe a recaptação da serotonina. Então, o psiquiatra já detectou que está faltando serotonina. Ou ele chega no seu consultório com esses sintomas, né? Variação de humor, vontade de comer carboidrato, taquicardia, crise de mania, tristeza, angústia, muitas vezes irritabilidade. Então, esses são sintomas de falta de serotonina. Muitas vezes ele vem para o seu consultório sem ter tido um diagnóstico, mas quando você detecta sintomas de falta de serotonina, você já pode tentar ver, é inflamado? É estressado crônico? Tem desbiose? Cuidem disso. Não é só mandar para o psiquiatra e pedir para tomar um inibidor de recaptação de serotonina. O efeito é muito pequeno. Vocês precisam ajudar o corpo a se restabelecer. E vocês viram como a inflamação e o estresse crônico são horríveis para o cérebro. Então, tem que trabalhar a base. Às vezes ela está deprimida, uma depressão leve a moderada, porque ela tem desbiose, doença inflamatória intestinal, ou porque ela está com obesidade, ou porque está com resistência à insulina. Então, gente, isso a gente consegue resultados excelentes do cérebro tratando o organismo, tá? Então, os medicamentos inibidores de captação de serotonina, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então, quando o paciente ele chega no seu consultório já usando um desses medicamentos, você já sabe que, opa, o médico ele percebeu que a falta de serotonina está fazendo o tratamento. O que você vai fazer? Ah, a Daniele disse que ele está tomando citalopram, o médico quis aumentar a serotonina, eu também vou aumentar a serotonina. Eu vou colocar aqui triptofano, nós vamos já ver como aumentar a serotonina. Eu vou passar aqui coisa para aumentar a serotonina, e aí você deixa ele com serotonina demais, cuidado, tá? Então, se ele está tomando um medicamento desse e ainda tem sintoma de falta de serotonina, você vai dar um suporte, até porque você vai desinflamar, você vai cuidar do intestino, você vai cuidar do estresse, de outras coisas que vão ajudar muito a medicação a ter eficácia, tá bem? Cuidado para não aumentar muito a serotonina em quem já está usando esses medicamentos, que é um outro problema, tá? Então, a serotonina, o triptofano é o aminoácido precursor dela. O triptofano é um aminoácido essencial. Não comeu, não tem serotonina, bem. Esqueça, tá? Então, a triptofano hidroxilase do tipo 2 no cérebro faz a conversão de triptofano em 5-HTP. Existe triptofano hidroxilase no intestino também. Nós sabemos que o intestino produz serotonina. Só que essa serotonina do intestino não atravessa a barreira hematoencefálica, mas via nervo vago, ela consegue mandar uma informação positiva para o cérebro, tá? A serotonina não atravessa, mas manda estímulos via nervo vago. Então, o cérebro tem que produzir a própria serotonina dele. Chegar o triptofano, até o astrócito bem bonitinho, ele pega o triptofano da corrente sanguínea e pá, dá para o neurônio te vira. E o triptofano, lembrando que se o cérebro estiver inflamado, o triptofano não vai virar serotonina, vai virar ácido quinolínico, então desinflame o paciente, tá bem? Um dia eu vou dar uma aula de inflamação para vocês, eu vou dizer para a professora Cris, tá? Então,
você precisa de BH4, que é produzido a partir do ácido fólico e de oxigênio para essa conversão. E depois o 5-HTP é necessário B6 para a conversão do 5-HTP em serotonina. Tá bem? Passo básico para a produção da serotonina. O que eu ressalto aqui? Tá vendo esse BH4? Ele é produzido a partir do ácido fólico. Então, daqui, ó, ácido fólico, pá, converteu em BH4. E o BH4 é fundamental para a produção de serotonina, dopamina, óxido nítrico, um monte de coisa. Só que, para ver a produção de BH4, vocês estão vendo que tem dois ciclos conectados? Isso é bioquímica, não é para ter medo. A gente olha assim, né? Mas tem que saber. O nutricionista tem que saber, senão a gente não faz as coisas direito. Então, o BH4 está aqui. Para que haja produção de BH4, eu preciso que essa outra reação química aconteça. Homocisteína tem que ser convertida em metionina. Ah, Daniele, eu fiz o exame de homocisteína do paciente, está 16. Homocisteína está alta, está acumulando aqui, não está? Ela não está sendo convertida para metionina, né? Não. O que vai acontecer? Eu não vou produzir BH4. É a rodinha da bicicleta, as duas andam juntas. Se essa aqui não subiu, essa aqui não desceu. Então, eu não tenho BH4. Por isso que excesso de homocisteína é um marcador de depressão e de ansiedade. Eu não consigo produzir outras moléculas que são capazes de produzir a serotonina. Estão vendo? Nutriente para o cérebro é tudo. E aqui, ó, homocisteína tem que se converter em metionina para o ácido fólico ser convertido a BH4 e depois conseguir virar os neurotransmissores. E a homocisteína está aqui, ó. Homocisteína sendo convertida em metionina. Eu preciso que isso aconteça. Ó, aqui, ó, voltando. Eu preciso que a homocisteína vire metionina. E como que isso acontece? Homocisteína vira metionina. Mas eu preciso de vitamina B12 e de ácido fólico. Então, gente, se eu não tenho vitamina B12 e ácido fólico, eu não consigo fabricar serotonina, porque eu não produzo BH4, eu não faço a conversão de homocisteína em metionina. Por isso que os idosos com deficiência de vitamina B12, isso exerce uma alteração muito grande sobre o comportamento deles, memória, humor, irritabilidade, enfim, tá? Então, só para vocês começarem a enxergar um pouco essa relação, tá? Não vou nem adentrar muito, senão fica tudo doido, eu falo mais como da Copa. Então, a gente precisa pensar nos nutrientes necessários para a produção da serotonina, BH4, oxigênio na primeira fase, B6 na segunda fase. Eu não posso estar inflamada, porque se eu estiver inflamado, o triptofano sai pela culatra, né? Então, o 5-HTP é a molécula intermediária na produção da serotonina. Então, o 5-HTP é o 5-hidroxitriptofano. Ele é, em seguida, convertido a serotonina através da enzima que é necessária, vitamina B6, como cofator. E o 5-HTP, ele está contido na Grifônia simplicifolia, né? Então, o que os estudos sugerem? Que quando você faz a suplementação com 5-HTP, você melhora a matéria-prima para a produção de serotonina. Então, aqui é um indivíduo ó, que tem depressão, tem baixa serotonina, não está usando nem o inibidor de recaptação de serotonina, um medicamento, e também não está nem suplementando 5-HTP. Então, ele tem pouca serotonina. O outro indivíduo que está usando o inibidor de recaptação de serotonina, o que faz? O neurônio trabalha do mesmo jeito, só que a serotonina dele fica acumulada lá fora. Então, você tem um aumento da serotonina na fenda sináptica. Só que o neurônio está meio capenga. Tá vendo que ele está produzindo só 2 serotoninas, coitado? Só que a serotonina está ficando retida lá fora pela medicação. Então, ele já está mais felizinho. Mas, ainda assim, a serotonina às vezes é limitada, porque o neurônio não consegue trabalhar produzindo muita serotonina. Por que o neurônio não está produzindo serotonina? Polimorfismo genético, má nutrição cerebral, inflamação, estresse crônico, as razões são muitas, né? Falta de ácido fólico, homocisteína alta, falta de B6, aí é um mundo. E o outro que é sabido, que foi na Nutri, né?
que ele faz? Ele já tinha ido ao médico, recebeu um diagnóstico, está usando inibidor de recaptação de serotonina, mas a nutricionista, que não é besta nem nada, ela falou, que legal, vou ajudar o neurônio a produzir mais serotonina. Assim, ele vai ter o dobro de serotonina na fenda sináptica e vai ficar ainda melhor com a mesma dose da medicação. Só que a gente tem que ter cuidado também para não tacar 5-HTP demais, porque o excesso de serotonina é um problema. Então, ele fala como é importante nutrir o neurônio, permitir que o neurônio produza serotonina. Não só inibir a recaptação, mas dar um suporte nutricional anti-inflamatório, anti-estresse adequado para o neurônio, tá? Então, ó, só relembrando, aqui o que a gente tem? O triptofano chega lá no cérebro. O ideal é que ele vire serotonina. E a serotonina, nós sabemos que ela é precursora da melatonina. Só que quando existe uma inflamação, essa enzima, a IDO, ela é ativada e o triptofano, ele vai virar ácido quinolínico, não é? Então, o triptofano foge do seu papel precursor de serotonina e vira ácido quinolínico, e o ácido quinolínico é neurodegenerativo porque aumenta o glutamato. O glutamato mata os neurônios porque promove a entrada excessiva de cálcio e sódio no neurônio, o neurônio morre, tá? Então, a gente pensa, ai meu Deus, o que eu faço? Preciso inibir essa enzima aqui, preciso inibir a IDO, porque a IDO está pegando meu triptofano e jogando ele para o canto que eu não quero. Aqui não será descanto, tá? O canto que eu não quero, é o lugar, para a rota que eu não quero. Então, eu preciso inibir a IDO. E acredite vocês, sabe uma das melhores estratégias para inibir a IDO? A IDO quem é? É a endoleamina desoxigenase, a enzima que está dentro da micróglia. Lembra que a micróglia é o sistema imune do cérebro? Foi ativado, o IDO está bombando. E aí, um nutriente que inibe a IDO, gente, é a vitamina B3. Por quê? Porque a IDO converte o triptofano, no final das contas, vira ácido quinolínico, e o ácido quinolínico vira NAD, o N é de niacina. Então, se você suplementa a vitamina B3, por feedback negativo, essa enzima é inibida. Então, em processos inflamatórios, onde você quer melhorar a capacidade que o cérebro tem de produzir serotonina, inibindo a enzima que rouba o triptofano, você usa a vitamina B3. A vitamina B3, ela inibe a IDO, por feedback negativo. E aí usamos em forma de niacinamida ou nicotinamida. Aí as doses são geralmente mais altas, 30, 40, até 100 miligramas por dia, tá? E a cúrcuma longa, olha lá, querida, olha lá. Né? Então, a cúrcuma longa é capaz de inibir a IDO, além de aumentar o nível de serotonina, diminuir o glutamato e o cortisol, é anti-inflamatória e antioxidante. Eu adoro cúrcuma longa, adoro. Eu suplemento bastante com dados, porque ela é anti-inflamatória, inibe a NF-kappa-beta. É anti-inflamatória, além de inibir a IDO, tá? O Crocus sativos também. O Crocus é esse pistilo da flor do açafrão, que a gente faz paeja, né? E o Crocus, ele também tem uma capacidade muito grande, olha aqui, inibe a recaptação da serotonina também, tá? Além de ter efeitos de inibidor de NMDA. NMDA é o receptor do glutamato, então diminui o estrago que o glutamato traz ao cérebro e aumenta também a neurotransmissão de GABA. Então, o Crocus é um suplemento excelente para o cérebro. Tem até estudo de Crocus, depressão pós-parto, para vocês terem ideia. E aí a gente tem, não faço merchan, isso aqui é para vocês saberem, as padronizações. Uma coisa é você colocar extrato de Crocus sativos lá para fazer na farmácia de manipulação. Quantos por cento do princípio ativo tem no Crocus sativos que você está mandando fazer? Não sei, cada farmácia tem um. Então, a gente usa o padronizado, que é aquele princípio ativo, o extrato da planta que nós sabemos quanto por cento do princípio ativo ele tem. Então, a galena tem o safrim, eles recomendam 80 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Ele tem 0,3% do safranal, que é o princípio ativo, e nós temos o afron, que é da Fagron,
que usa já uma dose mais baixa, porque ó, tem 3,5% de um princípio ativo. Ele é mais concentrado, por isso usamos em doses mais baixas. E também algumas marcas de suplementos padronizados também tem, prontos no mercado, né? Aqui, essa marca de crópicos ativos, ela traz 80 miligramas por cápsula. É bem parecido com essa aqui, ó, tá? E também nós temos a rhodiola rosa, como eu mostrei no início, né? A rhodiola rosa, ela inibe a MAO-A, além de ser uma planta que ela é adaptógena, que modula o cortisol, ela também inibe a MAO-A e ajuda a melhorar a neurotransmissão de serotonina aqui, ó, tendo efeitos potenciais em depressão e ansiedade. O próprio também, aqui, ó, em depressão e ansiedade, tá? Então, a rhodiola rosa, além de manipulada, também existe ela na forma já pronta, né, industrializada. E a albízia também é um outro fitoterápico. Olha aqui, o que ele é? Ele é agonista de receptor. Uma vez que o princípio ativo da albízia chegue até a sinapse, ela se liga no receptor de serotonina e provoca o efeito como se fosse a serotonina. Olha que bonitinho, né? Então, tem afinidade com o receptor de serotonina. E também nós temos a albízia pronta, já no mercado, além de ter na farmácia de manipulação. A creatina, para espanto de vocês ou não, quem já estuda depressão sabe, que a creatina também é um suplemento muito interessante para o sistema nervoso central. A gente tem estudos muito legais mostrando que a creatina melhora sintomas de depressão e de ansiedade, ó. Por quê? Porque ela aumenta a quantidade de ATP intraneuronal. Nós sabemos que a creatina vai se acumular, é claro, no músculo esquelético em forma de fosfocreatina, mas ela também se acumula dentro do neurônio em forma de fosfocreatina. Se você não sabia, está sabendo agora. E olha aqui, esse paciente aqui em vermelho é o paciente que já usa um antidepressivo. É claro que o sintoma de depressão caiu, com o antidepressivo. Mas quando associou o antidepressivo e a creatina, o sintoma caiu ainda mais. Não é lindo? É lindo. E é creatina, né? Não vai dar problema no rim, tira isso na cabeça, pelo amor de Deus, tá? Então, quando eu quero ter uma abordagem pró-serotonina, eu estou com sintoma de falta de serotonina. Preciso ajudar o cérebro. O paciente já usa esse citalopram, mas não está bem. Ou mais o médico vai começar a fazer o desmame. Eu tenho que dar o suporte. Ou então ele usa uma dose baixa de medicamento, não está legal e não quer aumentar a dose da droga. Aqui a gente tem que cuidar, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Batam foto aqui, print. Abordagem pró-serotonina. Tratar a inflamação e estresse, modular o cortisol. E aí eu coloquei cúrcuma, ômega 3, probiótico, adaptógeno, uma dieta de controle glicêmico moderado, como estratégias para tratar a inflamação e estresse. Verificar os níveis de homocisteína. Se estiverem altos, corrija, porque se a homocisteína estiver alta, nós não conseguimos fabricar a serotonina. E a gente geralmente corrige a homocisteína suplementando metilfolato, que é o ácido fólico ativo, vitamina B12 e colina. Temos que, óbvio, fornecer os nutrientes para a síntese de serotonina. Posso optar por uma suplementação de grifônia? Posso. B6, ácido fólico, B12, sim, que são aqueles nutrientes necessários para a produção. Mas lembre que não adianta você entupir de triptofano se ele estiver inflamado, tá? Mas pode pensar numa albízia ou numa grifônia, pode pensar no triptofano em si, se o paciente não estiver inflamado. Nós já temos suplemento de triptofano, mas modula a inflamação, tá? A gente pode também inibir a recaptação da serotonina, que o Crópus faz isso, inibir a MAO, que degrada a serotonina, rhodiola rosa, substâncias que atuam no receptor de serotonina, a albízia, e melhorar o ATP na energia intraneuronal, creatina e melhorar a função mitocondrial. A mitocôndria é responsável pela produção de ATP no cérebro. E eu não vou entrar em detalhes, então seria uma outra aula, mas mitocôndria precisa ser cuidada. Se você não tem uma boa função mitocondrial, o neurônio não tem energia, não tem ATP e, além de tudo, fica cheio de radicais livres. Ele não tem como produzir serotonina, dopamina, GABA, o pobre coitado não consegue fazer nada. Então, a mitocôndria tem que ser tratada.
Hidratação. Se não chega oxigênio, a mitocôndria não consegue funcionar. Atividade física, melhor estímulo de função mitocondrial. Vitaminas do complexo B. Coenzima Q10 é fundamental para o funcionamento mitocondrial. L-carnitina, magnésio. Aí você vê, vamos estudar mitocôndria. É outra aula, né? Vou dizer para a professora Cris que tem que ter aula de mitocôndria também aqui, ó. O meu tempo já acabou, vocês estão vendo o que eu estou falando? Né? Ainda bem que vocês não podem me xingar, mas se puder, está tudo tacando tomate aqui na tela aqui, ó. Tá? Outra substância que também tem esse trabalho de revisão traz como um ativo potencial para depressão e ansiedade é o óleo de borragem. Coloquei algumas marcas aqui, não é merchan, é porque, gente, sem ser hipócrita, é porque a gente tem que saber o que o mercado traz, tá? Inclusive, se vocês quiserem me patrocinar aqui, ó, pode me patrocinar, mas não me patrocina não. Enfim. Então, por quê? Veja que esse artigo 2004, ele traz que tem um efeito antidepressivo, mas o mecanismo não é, até então não era entendido. O que o óleo de borragem é? Anti-inflamatório. Ele é anti-inflamatório, maravilhoso. Então, se modula a inflamação, o cérebro agradece, obrigado. Tá? Então, é claro que você não vai usar tudo, vai fazer essa lista, pelo amor de Deus. Modula a inflamação e usa um Crocus. Dá um probiótico e modula uma cisteína. Escolhe uma coisa para fazer, veja onde é que é o buraco maior do paciente. Você não vai fazer isso tudo aqui, pelo amor de Deus. Isso são possibilidades. Você vai ver qual é o principal defeito do paciente para agir, tá? Mas não é para fazer tudo. Por favor, escolha um ou dois, o principal, tá? E outra causa de depressão, estou acabando, tá? Respira aí mais um pouco, deixa eu dar um gole de água aqui, ó. Eu já fiz tanta coisa hoje, e aqui, enfim, parece que o dia rende, né, na quarentena. Eu fiz 300 coisas. Enfim, deficiência de GABA também é um dos sintomas de ansiedade e depressão. O GABA é neurotransmissor inibitório. Deixa a gente relax, tranquilo, a pessoa assim mais desacelerada. Então, a falta de GABA tende a trazer angústia, irritabilidade, agitação, impaciência, dificuldade de relaxar e dormir. E aqui, ó, sintomas de deficiência de GABA. Inclusive, quem tem enxaqueca e fibromialgia está muito associada à falta de GABA. Então, a dieta tem que tentar ajudar a aumentar o GABA do sistema nervoso central e também até do periférico, no caso da fibromialgia, tá? Então, é muito importante a gente identificar os sintomas para poder tratar. E, em geral, a deficiência de serotonina está muito associada à deficiência de GABA. Tanto que no transtorno de ansiedade, a primeira opção medicamentosa é aumentar a serotonina, se não resolver, aumenta o GABA. Tá? Então, a deficiência dos dois é muito comum de acontecer. Então, o GABA, uma vez que ele seja liberado na fenda sináptica, que o neurônio produziu GABA, ele liberou na fenda sináptica, e o GABA encontra os seus receptores, existem vários tipos de receptores de GABA, mas quando o GABA, que é esse triângulozinho, se liga no seu receptor, entra o quê? Cloro dentro do neurônio, entra uma carga negativa. Isso faz o quê? Hiperpolariza o neurônio, deixa o neurônio mais quieto ainda. É como se realmente inibisse o neurônio, tá? Então, a epilepsia, deficiência de GABA, os neurônios ficam hiperexcitados. Enxaqueca, deficiência de GABA, os neurônios responsáveis pela modulação, a transmissão da dor ficam ativados. Fibromialgia, deficiência de GABA, os neurônios que comunicam a dor estão hiperativados. Então, ele é um inibitório. Então, entra cloro e o neurônio fica mais quieto. O glutamato já é o oposto. O glutamato, quando ele encontra o seu receptor, entra o quê? Sódio e cálcio. Entra íons positivos no neurônio. O neurônio que despolariza, acorda. Já está lá funcionando. Então, ansiedade, irritabilidade, muitas vezes é excesso de glutamato. E falta de GABA, as duas coisas ao mesmo tempo. E nós podemos estimular a atividade do GABA. Primeiro que o GABA é produzido a partir do aminoácido glutamato. E aqui eu tenho essa enzima, a GAD, que converte glutamato em GABA, e a GAD é dependente de vitamina B6.
sem piridoxina não tem nem serotonina e nem GABA. Então, é muito comum a gente suplementar a vitamina B6 para aumentar a síntese do GABA e também da serotonina. E a enzima GABA-T é a enzima que degrada o GABA. Então, muitas vezes, a gente inibe essa enzima aqui, inibe a enzima GABA-T para deixar o GABA em maior tempo na fenda sináptica, em maior quantidade, tá? São estratégias. Então, existe como a gente estimular a produção do GABA e inibir a degradação, a reciclagem delas. São estratégias usadas, tá? E por que que o GABA está em deficiência? Por alterações genéticas no receptor de GABA, às vezes está aqui, né, os receptores de GABA, às vezes eles têm defeitos e eles não se comunicam bem com o GABA. Posso também ter inibidores de GABA no receptor e também, aqui, ó, ele cita baixos níveis de serotonina. A serotonina é um regulador positivo do GABA com o seu receptor. Então, quando eu tenho baixa de serotonina, isso prejudica a ação do GABA. Por isso que os dois, o defeito dos dois está muito conectado, tá? E a deficiência de GABA pode ser causada também por dieta inadequada, estresse prolongado e, claro, alterações genéticas. Então, gente, alimentação e cérebro muito conectado, tá? Os benzodiazepínicos são os medicamentos mais utilizados para aumentar a neurotransmissão de GABA. O que os benzodiazepínicos eles fazem? Eles facilitam a ação do GABA no sistema nervoso central. Eles fazem com que o GABA tenha mais afinidade pelo receptor. Então, aqui a gente tem o receptor de GABA, o receptor aqui, tá vendo? O GABA está se ligando, e uma vez que o GABA se liga ao seu receptor, entra cloro. E isso diminui a excitabilidade neuronal. O benzodiazepínico é o que está aqui em azulzinho, o remédio. O que que ele faz? Ele aumenta a eficácia, a ação do GABA, a conexão do GABA com o seu receptor, fazendo com que exista uma maior eficiência na entrada de íons de cloreto e a hiperpolarização da célula, tá? Muitos medicamentos são utilizados, né, com uma finalidade benzodiazepínica, eles também são um problema. O Rivotril, eu acho um dos medicamentos mais problemáticos no cérebro. Benzodiazepínico é um medicamento que tende a gerar, como é que diz? Dependência. Também tem o efeito de alterar a memória, a capacidade adaptativa do cérebro. Então, nunca é aquele medicamento, ah, que legal, vou usar um benzodiazepínico. Usado em situações específicas, sabe? São aqueles medicamentos que o médico sabe que tem que ter muito cuidado ao prescrever, tá? Então, aqui os efeitos, né, os usos dos benzodiazepínicos, e nós podemos fazer o quê? Utilizar vitamina B6, que é o cofator para a síntese da enzima que sintetiza o GABA. A taurina, o aminoácido, é agonista no receptor de GABA. Quando a taurina está no sistema nervoso central, ela age no receptor de GABA como se fosse ele. E também a taurina é neuroprotetora, assim como o GABA, porque lembra que o glutamato aumenta a entrada de íons positivos no neurônio, o GABA aumenta a entrada de íons negativos. O glutamato mata neurônios, então o GABA tem um efeito oposto ao glutamato, é neuroprotetor. Além de ser ansiolítico, calmante, melhorar a qualidade do sono. Não estou falando da taurina em si, eu estou falando de substâncias que aumentem a neurotransmissão de GABA, tá? E aí, gente, tem muita coisa no nosso estilo de vida que atrapalha a síntese de GABA. Veja bem, aqui está o GABA. O glutamato é o precursor do GABA. Se eu tenho infecções, né, desbiose, eu estou no momento de infecção, a enzima que sintetiza o GABA, ó, inibida. E os probióticos estimulam. Deficiência de vitamina B6 inibe a produção de GABA. Deficiência de magnésio inibe a produção de GABA. E estresse crônico inibe a produção de GABA. E é claro que a gente tem também a GABA, ele não atravessa a barreira hematoencefálica, ele manda estímulos via nervo vago. E altos níveis de cobre, baixos níveis de zinco também inibem a interação do GABA com o seu receptor.
Inflamação, inibe a síntese do GABA. Então, totalmente nutricional aqui. Ó. Inflamação, dieta pró-inflamatória. Utilização de probióticos, magnésio, estresse crônico, que nós podemos modular com a alimentação. Então, tudo isso aqui é um alvo do tratamento, a interação do nutricionista, graças a Deus, né? E a lavanda, querida, né? A lavanda, ela é um fitoterápico que modula o GABA, é GABAérgico. E a gente pode utilizar a lavanda tanto como forma de chá, ó, aqui o chazinho de lavanda, que o nome é lavanda angustifolia, ou mesmo o óleozinho essencial, que a gente faz a infusão a seco, ó. Então, por que o óleo essencial de lavanda é bom para dormir, para relaxar, para insônia e irritabilidade? Porque ele aumenta a neurotransmissão de GABA. E a gente pode pensar na lavanda como tendo um efeito até mesmo parecido aos benzodiazepínicos do sistema nervoso central. Além de também ser eficaz em quem já esteja usando um medicamento antidepressivo. A lavanda tem pouca interação, ela é segura para usar junto com os medicamentos e tem poucos efeitos colaterais. A Melissa officinalis também, ó, que coisa linda a Melissa officinalis, né? Que é a nossa famosa cidreira. A cidreira, ela tem, ó, um efeito de inibir a GABA-T. Quem é a GABA-T? É a enzima que inibe, que degrada o GABA. Então, quando eu inibo a GABA-T, eu diminuo a degradação de GABA. E isso mantém mais GABA disponível na fenda sináptica para dar o efeito inibitório que a gente tanto quer, tá? Então, aqui, ó, lavanda inibe, quer dizer, a Melissa officinalis, aqui eles sugerem mais ou menos essa dose. Eu gosto bastante de Melissa antes de dormir, ou no momento de ansiedade, né, típico do paciente. Inibe a GABA-T, que é a enzima que degrada o GABA. Aqui, ó, GABA-T é a enzima que degrada o GABA, é onde a Melissa officinalis, a cidreira, age, podendo, então, ter um efeito de aumentar os níveis de GABA na fenda sináptica. A camomila também tem esse efeito, ó. Liga-se a receptores de GABA. Tem um efeito GABAérgico diferente da Melissa. A Melissa inibe a degradação. Já a camomila tem substâncias, tem princípios ativos fitoquímicos capazes de se ligar ao receptor de GABA e tem um efeito GABAérgico, e isso é legal para modular insônia, ansiedade e também sintomas de estresse. Aqui eu só trago um exemplo de um trabalho onde eles utilizaram a infusão de 2 colheres de chá de camomila por dia, e também a gente pode usar o extrato padronizado na farmácia de manipulação, e eles colocaram que os flavonoides e a apigenina que estão presentes na camomila interagem com o receptor de GABA do tipo A, e esse aqui é um trabalho, vejam bem, é uma revisão sistemática e uma meta-análise mostrando eficácia da camomila no tratamento dos sintomas de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, insônia e qualidade do sono. Ou seja, graças a Deus, nós temos vários recursos que não sejam medicamentosos para tratar o cérebro. Quero agradecer, gente, ó, eu passei 15 minutos, a professora Cris vai brigar comigo, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha sido, assim, agregue algum valor para vocês. E se vocês já trabalham com denonutrição, já estudaram sobre esse assunto, espero que eu tenha trazido alguma informação adicional. Se é uma área nova para vocês, espero que vocês tenham visto, meu Deus, como tem coisa que a nutrição pode fazer para o cérebro. Tem isso aqui que eu mostrei, é só uma ponta, agulha no palheiro, porque nós não temos tempo. Mas eu espero que a gente se encontre em breve pessoalmente ou em outros cursos, porque a neuronutrição realmente é a minha paixão, e eu espero que eu tenha despertado uma pequena paixãozinha em vocês, que o mosquito da neuronutrição tenha picado vocês, que eu vou ficar muito feliz, viu? Um beijo, fiquem com